Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa nação de contrastes profundos. Pensa num lugar onde desertos áridos encontram o oceano, onde ritmos contagiantes definem uma cultura super vibrante e uma riqueza natural imensa convive com desafios gigantescos. Pois é, esse é um olhar sobre Angola, um país que foi moldado pela resiliência e que hoje busca seu futuro no cenário mundial. E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise de hoje. Como é que um país com tanta, mas tanta riqueza natural enfrenta uma realidade social tão complicada? Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa olhar para a terra, para a história e para o povo de Angola. Bom, para começar, vamos falar de escala. Para entender Angola, a primeira coisa é entender o seu tamanho. A geografia do país é, na verdade, a base de tudo, tanto do seu potencial enorme quanto dos seus maiores desafios. E só para ter uma ideia, esse território todo abriga uma diversidade de paisagens e recursos que é, assim, impressionante. É um palco geográfico gigantesco, o que por si só já explica muito sobre a importância estratégica de Angola no continente. A paisagem de lá é dominada por um planalto central enorme que desce para uma costa no Atlântico de mais de 1.600 quilômetros, o que é essencial para o comércio e para a pesca. As fronteiras conectam um país a vizinhos bem importantes e, claro, tem o exclave de Cabinda, que é aquele pedacinho de terra que, na prática, funciona como o coração da imensa riqueza de petróleo do país. Imagina só viajar por Angola. Na maior parte do tempo, a paisagem seria de savanas a perder de vista. Mas aí, indo para o norte, o cenário muda completamente, para florestas tropicais bem densas. E no sul acontece uma coisa quase surreal, o deserto do Namibe, um dos mais antigos do mundo, com dunas que mergulham direto nas águas frias do Atlântico. É incrível. Agora, vamos falar das pessoas. Angola é um verdadeiro mosaico de povos. Os ovimbundos, ambundo e congo são os maiores grupos, mas olha, a diversidade vai muito além. E é justamente dessa mistura que nasce uma riqueza cultural extraordinária, que pulsa na música, na dança, nas tradições. E agora, um dado que é absolutamente crucial para a gente entender Angola. A idade mediana da população é de apenas 16 anos. Isso representa um potencial demográfico incrível, uma energia jovem pronta para construir o futuro. Mas, claro, também significa uma pressão enorme sobre a educação, a saúde e o mercado de trabalho, né? Bom, essa energia toda da juventude precisa de um motor econômico para prosperar. E Angola tem um motor muito potente, viu? Mas que vem com um custo bem alto. Vamos falar agora sobre petróleo, diamantes e o que a gente conhece como o paradoxo da abundância. E aqui fica bem claro o tamanho do desafio. Dá uma olhada nessa barra imensa. Quase 90% de tudo que Angola exporta é petróleo. Diamantes somam mais uns 5%. Isso cria uma dependência econômica extrema, deixando o país totalmente vulnerável às variações de preço no mercado mundial. E aqui a gente volta à nossa pergunta lá do começo. De um lado, uma riqueza mineral digna de uma potência mundial. Do outro, uma realidade social dura, com muita pobreza e indicadores de saúde que são bem alarmantes. Esse é o paradoxo que define a Angola moderna. Mas por que ele existe? A história nos dá algumas pistas importantes. Para a gente entender o presente, é fundamental olhar para as cicatrizes profundas do passado. A trajetória de Angola foi forjada em séculos de exploração e décadas de um conflito que foi simplesmente devastador. A cronologia é impactante. Depois de quase 500 anos como colônia, a independência em 1975 não trouxe a paz. Pelo contrário, mergulhou o país numa guerra civil brutal que durou 27 anos, paralisando o desenvolvimento e destruindo tudo. A paz, que só foi alcançada em 2002, é um evento muito recente na história do país. O custo humano e material da guerra foi imensurável. Milhares de vidas perdidas, famílias separadas, um país em ruínas. No entanto, sabe, em meio a tanto sofrimento, algo emergiu. Um senso de identidade nacional muito forte, uma resiliência que hoje impulsiona a reconstrução do país. Isso nos traz ao presente e ao futuro. Com a paz finalmente consolidada, Angola agora encara a tarefa monumental de traduzir todo aquele potencial em progresso de verdade para sua população. Vamos ver quais são os principais desafios pela frente. O caminho a seguir é claro, mas cheio de obstáculos.
O primeiro passo, talvez o mais crítico, é diversificar a economia para não depender só do petróleo. Ao mesmo tempo, é preciso garantir que a riqueza que já existe seja investida em saúde e educação para todo mundo. E, por fim, tem a tarefa literal de reconstruir o país, o que inclui um trabalho perigosíssimo de remover milhões de minas terrestres que foram deixadas pela guerra. No meio de tantos desafios, a grande força de Angola está no seu povo e na sua cultura. Existe um conceito, angolanidade, que captura bem essa essência, uma fusão vibrante de raízes africanas com influências europeias. É algo que a gente sente na música, como o samba e a kizomba, que conquistaram o mundo, e que se saboreia na culinária local. Essa identidade cultural é o grande alicerce da nação. E assim a gente fecha o círculo, voltando àquela grande questão do início. A resposta para o futuro de Angola parece estar nas mãos da sua geração, que é incrivelmente jovem. Eles têm a energia, a resiliência herdada da história e uma riqueza natural imensa à sua disposição. A pergunta que fica no ar é: será que eles vão conseguir quebrar o tal paradoxo da abundância e construir a nação próspera que Angola tem todo o potencial para ser?